Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma catequese. Dessa vez eu não avisei com antecedência, até porque eu estava na matriz e eu não sabia que horário eu iria chegar na casa paroquial, né? Teve reunião, teve algumas coisas a fazer após a missa, né? O padre, ele nunca tem um horário assim combinado, né? Claro, tem os horários da paróquia, que são horários já marcados, mas a vida particular do padre não tem horário. Então eu fico com medo de dizer a vocês que eu vou estar aqui 9 horas, que eu vou estar aqui 9h30 e acabar chegando, né, às 10 como cheguei hoje. Mas nessa catequese de hoje, eu gostaria de ensinar aqueles que desejam como decorar os mistérios do Santo Rosário. Porque hoje, perdão, eu fiz uma publicação, tanto no Instagram como no Facebook, dizendo que o mínimo para um católico deveria ser aprender, decorar os mistérios do texto, rezar as orações da missa, né, saber as orações da missa e os 10 mandamentos na ordem. E eu percebi que 99,9% das pessoas que viram, pelo menos aquelas que comentaram a publicação, disseram: padre, eu não sei. Umas diziam: padre, eu sei os mistérios do texto, não sei os 10 mandamentos. Outra dizia: eu sei responder a missa, mas não sei os mistérios do texto. Então a gente percebe que muita gente vive a sua fé, né? O seu catolicismo, mas ainda não é aquilo que, como Dom Henrique fala, Dom Henrique Soares fala: seja um católico profissional e não um católico amador. Então nós vivemos uma espécie de amadorismo religioso. As pessoas dizem que têm fé, mas não se interessam em aprender de fato as coisas de sua fé. Sem contar aqueles, né? Eu acho isso incrível. Tem muita gente que diz assim: o padre não ensina nada. Os sacerdotes não ensinam, os sacerdotes não catequizam. Quando aparece um para ensinar, para catequizar, para chamar a atenção, acha ruim. Quanta gente que comentou aí, tanto no Instagram como no Facebook: não, porque isso não precisa, porque o que importa é o amor ao próximo, o que importa é a fé, o que importa, né, se é com o livrinho, se não é. São pessoas que têm dificuldade de ouvir. São pessoas que vão à missa para escutar o que querem. Se o padre falar algo que eles não concordam, não aceitam. E aí enfrentam, né? E aí partem mesmo para afrontar o sacerdote. Eu fico percebendo isso e fico achando interessante, né? Reclamam que muitos padres não ensinam. E quando aparece um para ensinar, acha ruim. Mas eu vou ensinar para aqueles que querem, né? Porque eu digo sempre, o católico não pode se apegar a um livrinho. Digamos que você vai sair de casa, colocou o texto no bolso. O livrinho ficou no quarto. Aí você chega na igreja e quer rezar o texto. Vai ficar sem meditar os mistérios? Porque o livrinho ficou em casa? Vai procurar livrinho naquela hora? Você está no avião, está sem um livro, está no ônibus, sem um livro. Você não vai rezar os mistérios porque você se apegou a um livro? Não, meu irmão. Você que tem humildade, você que gosta de ouvir a orientação de um sacerdote, seja eu, seja qualquer outro, aprenda a decorar os mistérios do texto do Santo Rosário. Aprenda, a colocar aqui na mente. A mesma coisa os mandamentos da lei de Deus. Quando uma pessoa vai se confessar, e o padre, né, diz assim: olha, confesse seus pecados. E a pessoa diz: ô padre, eu não sei o que é pecado, não sei o que falar. Por que não sabe? Porque não decorou os 10 mandamentos. Quem traz os 10 mandamentos da lei de Deus na cabeça, se fizer algo de errado, se cometer um pecado, vai saber o que foi. E vai saber acusar na confissão.
olha, padre, eu pequei contra o quarto mandamento, porque desonrei meu pai e minha mãe. Padre, eu pequei contra o sétimo mandamento, porque eu furtei, eu peguei alguma coisa de outra pessoa, peguei algo escondido. Padre, eu pequei contra o décimo mandamento, porque eu cobicei o que não era meu, que era dos outros. Padre, eu pequei contra o segundo mandamento, porque tomei o nome de Deus em vão. Então, se a pessoa não grava isso, dificilmente ela vai saber se confessar. Então, quando você entrar na internet, que você ouvir a orientação de um sacerdote, seja eu, seja qualquer outro, tenha a humildade de compreender, de acatar aquela informação, não é? Porque tem muita gente orgulhosa nas redes sociais, muitos católicos orgulhosos, que tudo que o padre fala, se eu não concordo, eu vou afrontar. Isso desanima a evangelização, não é? Às vezes a gente tem até vontade de evangelizar, mas existe tanta gente cabeça dura que nos desanima, porque a gente já fica esperando, né? Ah, meu Deus, eu vou publicar isso aqui e vai vir uma chuva de ataques. Simplesmente por eu ter, olha, simplesmente por eu ter dito que para ser católico é preciso decorar os mistérios do texto. Tem gente fazendo um escarcéu por causa disso. Mas você que é humilde, você que gosta de aprender, você que quer ser um bom católico, ouça, escute com atenção o que eu tenho para dizer agora. Pois bem, meus irmãos, quando se trata do texto, se você quer decorar, basta aprender qual é o primeiro mistério. Porque se você aprender o primeiro, com facilidade você vai saber os outros quatro. Por que eu estou dizendo isso? Os mistérios do texto vêm numa ordem cronológica. É sempre o que vem depois na vida de Jesus. Sempre o que vem depois. Você nunca vai encontrar um texto, seja ele o texto glorioso, doloroso, não é? Você nunca vai ver um texto fora da ordem das atitudes de Jesus. Não. Sempre vai ser uma sequência. O que vem depois, o que vem depois. Então, se você aprende o primeiro, você vai aprender também o restante. Vamos lá. Os mistérios gozosos, ou seja, são aqueles mistérios da infância de Jesus, referentes à infância, aos primeiros anos de Cristo. Então, qual é o primeiro mistério? A anunciação do anjo a Maria. Se você gravar mistério gozoso, a anunciação do anjo, todos os outros quatro vão ser fáceis de decorar. Por quê? Depois da anunciação do anjo, o que foi que Maria fez? Foi visitar sua prima Isabel. Então esse é o segundo mistério. Depois da visita a Isabel, o que é que nós temos? O nascimento de Jesus em Belém. Então esse é o terceiro mistério. Depois de Jesus nascido em Belém, o que é que vem? A apresentação do menino Jesus no templo, José e Maria indo ao templo. Então esse é o quarto mistério. E depois, o último, Jesus aos 12 anos de idade, perdido e encontrado no templo, quando ele estava ensinando os doutores da lei, né? Então, vocês gravando o primeiro, o resto vocês vão aprender com facilidade. Primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo. Depois da anunciação, a visitação de Maria e Isabel. Terceiro, o nascimento de Jesus. Quarto, a apresentação da criança, né, Jesus no templo. E quinto e último, a perda e o encontro no templo, ensinando os doutores da lei. Então é uma ordem, uma sequência. Você nunca vai rezar primeiro o nascimento para depois a anunciação, porque a anunciação veio primeiro. Depois vamos para os mistérios dolorosos, dizem respeito à paixão de Jesus, ao sofrimento de Jesus pela nossa salvação, o mistério pascal, né? Então, a primeira coisa, quando foi que começou o sofrimento de Jesus? No Horto das Oliveiras. Então, o primeiro mistério é a agonia de Jesus no horto. Gravou o primeiro, aí agora vem a sequência, né? Depois da agonia no horto, o que foi que aconteceu com Jesus? Ele foi flagelado, preso e flagelado na casa de Pilatos. Esse é o segundo mistério. Depois da flagelação, o que foi que os soldados fizeram? Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Então esse é o terceiro mistério. Primeiro, a agonia. Segundo, a flagelação na casa de Pilatos. Terceiro, a coroação de espinhos. Depois da agonia, da flagelação e da coroa, o que foi que Jesus fez?
Ele caminhou até o Calvário carregando uma cruz nas costas. Então, o quarto mistério, Jesus carregando a cruz. Ao chegar no Calvário, o que foi que aconteceu? Pregado na cruz e morto. Então, esse é o quinto e último mistério. Vamos rebobinar a fita. Primeiro mistério, Jesus agonizando no horto. Depois flagelado. Depois coroado de espinhos. Depois carregando a cruz e, por último, crucificado e morto. Decorou isso aí, tá, né? Firme e forte nos mistérios dolorosos. Vamos agora para os mistérios gloriosos. Dizem respeito à ressurreição, né, de Jesus e tudo aquilo que aconteceu depois. Pois bem, primeiro mistério, a ressurreição ao terceiro dia. Gravou isso aí, fica mais fácil. Depois de Jesus ressuscitado, é porque minha língua é pegada, aí trava de vez em quando. Depois de Jesus ressuscitado, o que foi que aconteceu? Ele foi, né, ele subiu aos céus, ou seja, a ascensão. Primeiro mistério, a ressurreição. Segundo mistério, a ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, o que foi que ele fez? Ele mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, que estavam reunidos no cenáculo. Então, o terceiro mistério é a descida do Espírito Santo. O quarto e o quinto dizem respeito a Nossa Senhora, né? O quarto, a assunção de Maria ao céu. E quando Maria é assunta ao céu, lá ela é coroada. Então, quarto mistério, a assunção de Maria. E o quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Então, meus irmãos, se vocês gravarem o primeiro mistério gozoso, que é a anunciação do anjo, você vai saber o que vem depois. Se você gravar o primeiro mistério doloroso, que é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, você vai saber também o que vem depois, no sofrimento. E quando você gravar o mistério glorioso, o primeiro, que é a ressurreição, você vai saber também a sequência. Jesus ressuscitado, Jesus que sobe aos céus, Jesus que envia o Espírito Santo, Jesus que leva a sua mãe para o céu, assunta, em corpo e alma, e quinto, Jesus coroando a Virgem Maria como rainha do céu e da terra. Tem também os mistérios luminosos, que foram acrescentados pelo Papa São João Paulo II. Esse aqui é um pouco mais difícil de aprender. Eu também tive uma dificuldade muito grande de aprender os mistérios luminosos quando era jovenzinho ali. Eu devia ter o quê? 12, 13, 14 anos, né? 12 ou 13 anos mais ou menos, e comecei a decorar, né, os mistérios luminosos. Eu era da Legião de Maria, né? Eu sou legionário desde a infância, então eu tinha que aprender os mistérios, porque eu rezava na oração da Legião. E eu vou falar aqui rapidamente, mas como lição, primeiro aprenda esses três mais antigos. Os mistérios gozosos, né, da infância, os mistérios dolorosos, que é o sofrimento de Jesus, e os mistérios gloriosos, que é logo depois da ressurreição. Mas quando você gravar esses três, você vai aprender também os luminosos, que são... O Papa João Paulo II escolheu 5 pontos importantes da vida pública de Cristo. Por quê? O Papa disse assim, o Papa João Paulo II rezava o rosário todos os dias, né? E ele, iluminado pelo Espírito Santo, ele viu que quando meditava o último mistério gozoso, que era Jesus perdido e encontrado no templo com 12 anos, já pulava para o sofrimento, ou seja, a vida pública de Jesus não se meditava no rosário. E aí ele teve essa inspiração de acrescentar, que é rezado às quintas-feiras. Então, o primeiro mistério luminoso é o batismo de Jesus no Jordão. Depois, o segundo é o primeiro milagre, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. O terceiro mistério é o anúncio do reino de Deus, ou seja, a pregação que Jesus fazia, o anúncio da Boa Nova. O quarto mistério é a transfiguração no Monte Tabor. E o quinto mistério, a instituição da Sagrada Eucaristia. Então, os luminosos vieram para preencher a meditação da vida de Cristo. Já que se meditava a infância e pulava para o sofrimento, então o Papa João Paulo II colocou, né, os 5 mistérios da vida pública para que nós pudéssemos conhecer toda a vida de Jesus.
Por isso eu repito, quem decora os mistérios de cor, né, e salteado, como se diz aqui na Bahia, você compreende toda a vida de Jesus Cristo. Eu vou dizer aqui agora os 20 mistérios para que vocês entendam como é importante decorar, né? Já que esses nossos irmãozinhos aí, né, os orgulhosos que disseram que não precisa, né, basta amar o próximo, esse discurso barato que a gente já conhece há tempo, né? Não basta amar o próximo, não interessa decorar, isso é coisa de católico preguiçoso. Eu não digo aqueles que têm dificuldade de decoração, né? Aí você vai ter que fazer um teste mesmo até aprender, né? Um treinamento para quem tem dificuldade. Mas a gente sabe que a maioria é por preguiça e por falta de vergonha na cara. Então eu vou falar aqui todos os 20 para vocês verem como é importante. Quem reza os 20 mistérios de cor sabe a Bíblia. A verdade é essa. Se você quer decorar, o texto é a Bíblia que Deus deu ao povo, como diz o hino do texto dos homens. Não é? O texto é a Bíblia que Deus deu ao povo. Então vamos lá. Os 5 mistérios gozosos. A anunciação do anjo, a visita de Maria e Isabel, o nascimento de Jesus, a apresentação no templo, a perda e o encontro no templo. Vamos para os luminosos. Jesus batizado no Jordão, Jesus transformando a água em vinho nas bodas de Caná, primeiro milagre, né? Terceiro, Jesus anunciando o reino de Deus, anunciando a boa nova. Quarto, Jesus transfigurado no Monte Tabor. E quinto, Jesus instituindo a Sagrada Eucaristia. Vamos para os dolorosos. Jesus agonizando no Horto das Oliveiras, Jesus flagelado em casa de Pilatos, Jesus coroado de espinhos, Jesus carregando a cruz, Jesus morrendo na cruz. Vamos para os gloriosos. Jesus ressuscitado, Jesus que sobe aos céus na sua ascensão, Jesus enviando o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos no cenáculo, Jesus que leva sua mãe ao céu em corpo e alma, e, quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora. Quando você reza o rosário, você coroa a Virgem Maria com uma coroa de flores, porque você meditou toda a vida do filho dela. Você meditou toda a vida de Jesus. Então, para quem gosta de aprender, repito, para aqueles que são humildes, né, estão sempre querendo aprender algo novo, querendo ser aconselhado por um sacerdote. Então fica aí mais uma catequese e eu espero que você aprenda, né, a decorar os mistérios do texto e possa rezar sem a ajuda de livro. Aqueles que não querem, né, deixem usar o livrinho, se é que usam, né? Então vamos pedir a Deus que derrame sobre cada um de vocês a sua bênção poderosa, maravilhosa e tão necessária para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.